Bom dia, gente. Meu nome é Pedro e eu estou apresentando hoje o programa Nutrição e Saúde. Dentro desse programa, hoje a gente vai englobar os assuntos sobre segurança alimentar e nutricional, sobre o Lausanne, que é a lei orgânica que assegura esses direitos às pessoas de terem uma nutrição adequada, uma alimentação adequada, sem que seja comprometido outros fatores da vida dela. E hoje, como convidado, a gente vai trazer as nutricionistas Eduarda, Natália, Karen e Mariana, com o intuito de desenvolver esse assunto, cada um dentro da sua área, para que a gente tenha uma discussão boa e muito rica e esclarecedora sobre esse assunto. Oi, Pedro, bom dia, gente. Bem, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre segurança alimentar e nutricional. Mas antes da gente entender o que é segurança alimentar e nutricional, a gente precisa entender um conceito que anda juntinho com ela, que é o direito humano à alimentação adequada. Bem, o que seria esse direito humano à alimentação adequada? Ele diz que a alimentação é um direito de todos, mas não só o direito a ter aquele alimento, mas ela complementa. Ele diz que esse acesso ao alimento deve ser de maneira regular, permanente e restrito, e que também deve ser em quantidades e qualidade suficiente, e que também complementa que deve respeitar a cultura, porque tem que respeitar essa diversidade. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho do conceito desse direito humano à alimentação adequada, a gente pode, para entender o conceito de segurança alimentar, a gente pode dividir ele em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão nutricional, que diz respeito à produção e à disponibilidade de alimentos, que engloba nesse aspecto, por exemplo, alimentos em quantidades suficientes, adequada, também deve ser sustentável. Já a segunda dimensão, ela diz respeito à relação existente entre o ser humano e aquele alimento, que engloba, por exemplo, a disponibilidade de alimentos saudáveis, a relação que aquele ser humano tem com aquele alimento, como, por exemplo, no preparo daquela refeição, que ele saiba as técnicas eficientes para a preservação daquele valor nutricional. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está englobando muitos outros aspectos, além de apenas a garantia daquele alimento. A gente tem que entender essa relação do ser humano com o alimento. Eu espero que tenha dado para entender, e qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas aqui no chat. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Mariana e eu sou nutricionista e tô aqui para falar um pouco sobre o PLAN-SAN, que é o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse plano, ele foi criado e aprovado em 5 de maio de 2016. Então, pessoal, esse plano tem como objetivo, através do governo federal, promover e proteger a toda a população brasileira o direito de uma alimentação adequada. Eu trouxe para vocês um pouco sobre o plano, sobre a sua estrutura e principalmente vou falar sobre os grandes 9 desafios que o plano contém. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês um pouco que está escrito e declarado através do site do Planalto do Governo Federal, falando sobre o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nessa publicação, é mostrada a forma da metodologia e estrutura do plano, toda a sua introdução, todo o seu objetivo e o que o plano deve ocorrer. A sua metodologia, que foi elaborada para a constituição do novo plano, a estrutura, que aborda principalmente os 9 grandes desafios que possui, com correspondência com as 8 diretrizes do PNASAN. Todos podem ter acesso a esse plano e a todos os seus desafios abordados. Dentre eles, desafio de número 1, que é promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Desafio número 2, combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural. Macros desafios, que é promoção de sistemas alimentares sustentáveis. Desafio 3, promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica. Desafio 4, promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável. Desafio 5, promover e proteger a alimentação adequada e saudável da população brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias. Desafio 6, controlar e prevenir os agravos decorrentes da má alimentação. Desafio 7, ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, em especial a população pobre no meio rural. Desafio e saudável da população brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias. Desafio 6, controlar e prevenir os agravos decorrentes da má alimentação. Desafio 7, ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, em especial a população pobre no meio rural. Desafio 8, consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aperfeiçoando a gestão federativa e intersetorialidade e participação social. Desafio 9, é o apoio a iniciativas de promoção de soberania, segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional por meio do diálogo e da cooperação internacional. Bom, concluímos que o plano tem principal objetivo de proteger e de promover uma alimentação adequada para. Olá, meu nome é Eduarda e fui convidada a falar um pouco sobre os eixos articuladores da segurança alimentar e nutricional. E dentro desses eixos podemos encontrar os de acesso às informações, que são os programas voltados à transferência de renda, alimentação, nutrição e acesso a informações. E podemos encontrar nesses programas o Bolsa Família, o PAT, que é destinado aos trabalhadores, o PENAI, o CISVAN. Podemos encontrar também os bancos de alimento, as hortas comunitárias e os restaurantes populares. Voltando à questão dos eixos articuladores, tem também o de fortalecimento da agricultura familiar, que busca desenvolver as ações específicas na agricultura familiar com o intuito de promover renda e aumentar a produção dos alimentos. E nesse eixo a gente pode encontrar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Seguro da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar. Bom, e falando ainda sobre os eixos, tem também o de geração de renda, né? Que incentiva a economia solidária, desenvolve ações de qualificação da população de baixa renda, no sentido de contribuir para a sua isenção, né, no mercado de trabalho, que a gente pode encontrar a qualificação social e profissional, o desenvolvimento de cooperativas de catadores, o CONSAD, microcrédito produtivo orientado, dentre outros, né, que estão incluídos nessa geração de renda. E por último, podemos encontrar também articulação, mobilização e controle social, que a proposta ela tem como estimular, né, a sociedade a firmar parcerias com o governo federal para realizar campanhas de combate à fome e de segurança alimentar e nutricional, como a Casa das Famílias, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, mobilização social e educação cidadã, mutirões de doações, parcerias com empresas e entidades, né, controle social, né, conselhos da área social e capacitação de agentes públicos e sociais. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que são, né, e quais são os eixos articuladores da segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada pelo convite e até a próxima!
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Meu nome é Natália e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a insegurança alimentar. Apesar dos indiscutíveis avanços, o país ainda possui um contingente com mais de 50 milhões de pobres, níveis de desigualdade entre os mais altos do mundo e milhões de famílias que ainda não tiveram acesso aos programas públicos, o que resulta em uma violação cotidiana do seu direito à alimentação adequada, podendo caracterizar um quadro de insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela pode ser detectada através de diversos problemas, como, por exemplo, a fome, a obesidade, doenças associadas à alimentação, o consumo exagerado de alimentos prejudiciais à saúde, e entre outros. Ela possui diferentes graus que vão desde dimensões psicológicas até manifestações físicas, colocando em risco a saúde e a própria vida das pessoas. Existem algumas dimensões que são utilizadas para a identificação e mensuração dessa segurança alimentar e nutricional. São elas: a utilização dos alimentos, a produção, importação, sistemas de armazenamento e distribuição dos alimentos, o acesso físico e econômico a esses alimentos, que significa a capacidade de obter o alimento em quantidade suficiente e qualidade nutricional. Então, gente, obrigado. Esse foi o programa de hoje. Espero que tenham gostado, entendendo tudo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no chat que a gente vai tirando e vai conversando.